Bom dia a todos. Eu vou explicar nesse vídeo como eu uso o Shaky Money Flow. Primeiro, o que vem a ser o Shaky Money Flow. O Shaky Money Flow é um indicador que é baseado na variação do mercado, ponderado com a variação do volume. Certo? Então, a metodologia de cálculo está aqui. Vocês podem ver, entrar na rede, entrar na web, procurar Shaky Money Flow, vocês vão ter a metodologia de cálculo do Shaky Money Flow. Basicamente, ele utiliza os valores de fechamento mínima e máxima de cada candle, que é ponderado no período pelo volume, a variação do volume de cada período. Então, é muito interessante porque eu considero que o mercado está entrando em tendência de alta. Quando tem dinheiro entrando no mercado, ele passa a estar em tendência de queda quando dinheiro está saindo do mercado. Okay? Todo dia eu publico aquele mercado hoje, onde eu analiso o volume, as variações de volume de dinheiro no mercado à vista e no índice futuro, para analisar a tendência de médio e longo prazo. Eu faço a mesma coisa com o Shaky Money Flow dentro do intraday. Tá? E realmente faz muitos anos que eu uso o Shaky Money Flow, ele está me sendo uma valiosa ferramenta para me ajudar a decidir. Então, como eu uso o Shaky Money Flow? O Shaky Money Flow é esse gráfico que está aqui. Okay? Em algumas plataformas, aqui no Profit Chart, ele é apresentado em forma de histograma. Tá? Em muitas plataformas, ele é representado por uma linha, simplesmente. Mas os dados, o valor do Shaky Money Flow é sempre o mesmo. Okay? Eu já verifiquei, ele é consistente, ele é igual. Se você tem uma plataforma que dá um valor de Shaky Money Flow diferente do valor fixado pelo Profit Chart, então essa plataforma está errada. Então, como eu trabalho, como faço para trabalhar, como eu uso o Shaky Money Flow? Então, primeiro, eu coloco 4 linhas, 4 níveis nesse Shaky Money Flow. Tá? Um detalhe, desculpa. Primeiro, o Shaky Money Flow é considerado, geralmente vocês vão ver nas literaturas, vocês vão encontrar que o pessoal considera que acima de zero o mercado é altista, abaixo de zero ele é baixista. Tá? Pela minha experiência, é um pouquinho mais complicado, ou seja, o Shaky Money Flow dá muito mais informações do que isso, muito mais mesmo. Tá? Então, eu coloco 4 linhas, 4 níveis, tá? Menos 0,20, menos 0,10, mais 0,10 e mais 0,20. Evidentemente, a gente tem o zero sempre. O Shaky Money Flow sempre vem com zero. Eu uso a periodicidade de 21. Então, basicamente, é o seguinte, quando o Shaky Money Flow se mantém entre menos 0,10 e mais 0,10, nós estamos no mercado em congestão sem tendência. Acima de 0,10, mercado em tendência de alta. Abaixo de 0,10, mercado em tendência de baixa. Acima de 0,20, em tendência de alta forte. E abaixo de 0,20, em tendência de queda forte. Se ele se mantém acima de 0,20, em tendência de alta muito forte, consistente, do tipo onde você compra e vai passear. Mesma coisa se ele se mantém abaixo de menos 0,20. Mais tempo ele se mantém abaixo de 0,20 ou acima de 0,20, maior é a força da tendência. É só isso. Então, essas são as regras. Eu uso duas médias em cima dele. Uma média de 8, que é essa média vermelha, e uma média de 4, que é essa média azul. Basicamente, eu presto atenção quando a média de 4 corta para baixo a média de 20, posso estar em momento de inversão de tendência de alta para baixo. Quando a média de 4 corta para cima, a média de 8 para cima, podemos estar em mudança de tendência de baixo para cima. Okay? Então, eu vou mostrar aqui, voltando no dia 14 de novembro, nós tivemos um dia interessante aqui, começando o dia dia 12, dia 14. Okay? Nós estamos aqui no início do dia
com o cheque money flow consistentemente acima de 0,20. Né? Pelo menos acima de 0,10, mesmo voltando aqui, ele está sempre na região de forte compra. E a gente vê que aqui nós estamos fortemente comprador. Então, qualquer setup de compra aqui é validado por o cheque money flow te mostrando que realmente não é para vender, é para comprar mesmo. Aqui, esse corte para baixo tem que ser tomado com muito cuidado. Foi às 10 horas. Vamos olhar aqui, às 10 horas. Nós tivemos... qual é a barra que me dá esse corte para baixo? Foi esse. E esta barra. A gente vê que aqui, na realidade, a gente está afastado da média de 20. E, portanto, um recuo até a média de 20 pode ocasionar essa pequena queda. Portanto, aqui não é venda, é por isso que eu digo, tá? O Shake Money Flow não vai lhe dar ponto de entrada de compra e de venda. Ele só lhe dá a relação das forças que estão acontecendo no mercado. No caso aqui, visivelmente há uma força de venda aumentando, mas aqui não tem nenhum setup aqui de venda. Né? A gente pode, eventualmente, estamos afastados da média de 20 para cima. Depois de um gap de alta, eu não seria um bom ponto de venda aqui. Com certeza não é. Principalmente com o Shake Money Flow mais 0,20. Mesmo mais 0,15. Okay? Então aqui nada de venda, só compra. Compra. Né? Aqui nós estamos com o Shake Money Flow a mais 0,32 e uma força muito grande. Muito grande. Que é essa região aqui. Okay? Então aqui nada para fazer. Aqui nós tivemos, aqui a meio-dia, tá, claramente uma inversão da força de venda. Qual é o significado disso? Veja bem, ela cai e se mantém aqui entre menos 0,10 e mais 0,10. Isso quer dizer o quê? Que aqui a tendência de compra está acabando, ou seja, aqui tem gente vendendo e tem pouca gente comprando. E a gente pode notar aqui que o mercado está caindo um pouco. Mas veja bem, ele está se mantendo entre o mais 0,10 e menos 0,10. Tá? Aqui nessa região até os 3, aqui até as 14 horas, mais ou menos. Até 14 horas. Ou seja, das 12 horas até as 14 horas, que é essa região. Portanto, nós estamos aqui. Basicamente, nós estamos aqui. O que está acontecendo? Desculpa, eu tenho que retificar. Vou tirar aqui, pronto. Então nós estamos basicamente nessa região. E a gente vê que é apesar de ser levemente altis, mas é uma conjecção. Okay? A gente pode até tirar um pouquinho mais para trás, a gente vê que estamos na conjecção a partir das 11h30, mais ou menos, a partir daqui. Então daqui até aqui, estamos numa conjecção, que é esse recuo, esse mantém, ele está se mantendo mais ou menos entre menos 0,10 e mais 0,10. Okay? Então, é óbvio que quando acontece esse período aqui, se você não está dentro do mercado, tá, você não vai comprar. Mas também você tem que analisar o que está acontecendo no gráfico para saber se você vai vender. Se, por exemplo, de repente vem a perder essas médias, fazer um recuo, fazer algum setup de venda no gráfico com esse tipo de configuração, é venda. É venda por quê? Porque aqui eles estão te mostrando que realmente a força de compra acabou. Tá? O fato da força de compra acabar não quer dizer que a força de venda está entrando. Simplesmente que deixou de ter uma força compradora. Ela pode voltar. Depois a gente vê que aqui, o resto do dia, o mercado, a partir das 14 horas, o mercado ficou entre 0,10 e 0,20. Mais perto do 0,10 do que do 0,20%. Essa é uma tendência de alta, fraca. A gente vê. Uma tendência de alta muito fraca. Volta bem até abaixo da média de 20. Uma vez, duas vezes, vem, não se afasta muito da média de 20, volta abaixo da média de 20. Então, essa é uma tendência bem fraquinha. Vamos procurar agora um mercado aqui, por exemplo. Nós estamos 11,12. Dia 11,12. Final do dia 11. Olha, aqui, tá? Então, a gente vê que aqui o Shake Money Flow está zero. Zero. Né? Não tem nada a tirar do mercado como esse.
Nada, é isso, tá? Estamos aqui. Vocês vão fazer o que aqui? Inclusive, olha o volume. Então, geralmente, esse tipo de mercado, com o shake money flow a zero, tá, acompanha um volume muito baixo, muito baixo, tá? Que é esse aqui. Então, não tem nada para fazer. Fica fora do mercado. É melhor ficar de fora. Melhor ficar de fora. Tá? Então, é onde esse período, nesse período, o estocástico é muito eficiente. Tá? Nesses períodos aqui, o estocástico é muito eficiente. Muito eficiente. Ele vai dar as variações, mas olha, gente, a gente não tira nada disso. Né? Seu objetivo, olha, 100 pontos, né? É para entrar e sair logo. Quando o shake money flow está assim, tá? Se você entra na compra ou na venda, é para sair logo. É para sair assim com 100, 110, 150 pontos. Ponto final. Okay? A gente vai buscar o outro aqui. Agora é o gráfico de 60 minutos. A gente vê aqui do dia 29, basicamente, dia 28, até o dia 5 de novembro, né, nós estamos numa belíssima correção, nos 60 minutos. Olha, shake money flow não desgruda do zero, com pouca, tá aqui um pouco acima, aqui um pouco abaixo, mas ele está numa esplêndida correção. Então, quando a gente está numa correção como esta, tá, não há muito o que fazer, é só comprar e objetivo 150 pontos. Se em dias como esse, por exemplo, onde a gente tem variações de 700 pontos entre basicamente o fundo e o topo da conjeção, estou falando de uma faixa de atuação, mas olha, tá, o que ele faz. Então, quando você entra na venda é para pegar 200 pontos, entra na compra e 200, 250 pontos, faz 3 trades assim durante o dia, você está feliz. Mesmo 2 já é bom. Num dia como esse, seria um resultado de 500 pontos e um resultado muito bom. Agora, veja bem, muita gente fala, eu não sei quando está em condição. O shake money flow lhe diz. O shake money flow lhe diz. Tá? Okay? Quando ele está evoluindo, a gente pode ver, se você está aqui, tá? Aqui você ainda pode acreditar que ele vai subir, por exemplo. Aqui, mas, olha, de repente você vê que ele está fazendo fundos iguais, topos iguais, e ele não sai do mais 0,10. Então você já fica de orelhas para cima. Aí ele volta no fundo, e olha o shake money flow, está 0,01. Tá? Aí você, não, mas é venda. Não, não é venda. Não é nada, não tem tendência. Veja bem, mais 0,02 agora. Estava menos 0,1, está menos 0,0, mais 0,02. Ele vai, vou comprar. Não, não compra. Por quê? Porque ele vai voltar. Entende? Vou vender. Não vende. Ele vai voltar para cima. Certo? Ele não vai a lugar nenhum. Ele não está decidido. O pessoal não está fazendo nada. Eles estão só mandando dinheiro. Então, se você compra aqui para segurar, para achar que ele vai explodir, não vai. Então, você tem que esperar ele mesmo forçar para cima ou para baixo desses níveis aqui, para ter a certeza que ele, aí sim, porque ele claramente, agora sim você está partindo para baixo e você está em um movimento de queda. Com o shake money flow a menos 0, dos 60 minutos a menos 0,18, é uma venda forte. Tá? E você vê que ele fica a menos 0,20 e a gente vê a força da queda. Okay? Então, o shake money flow é uma ferramenta muito poderosa, né, para lidar o que está acontecendo no mercado. Tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido como eu faço para usar o shake money flow. Vocês podem ver claramente que ele é uma ferramenta de ajuda à análise, não é ele que vai lhe dar as entradas e saídas, você tem que ter um setup para isso, mas ele permite evitar muitas ciladas que o mercado lhe tende. Então, bom proveito para vocês e até mais tarde.